aqui do caminhão da Expedição da Agricultura para a Vida, o caminhão que está no evento que está acontecendo essa semana, aqui na Tecnoshow comigo, em Rio Verde, né? Próximo a Goiás, aqui, próximo a Goiânia, no estado de Goiás. Boa tarde a todos. Vamos conversar, então, com o professor Mauro Rizardi, que está fazendo algumas apresentações, conversando com o pessoal sobre plantas daninhas, sobre tecnologias que envolvem esse segmento da pesquisa. Também a Simone Vieira, ela que é entomologista da Unesp de Botucatu, e o Alisson Mota, que é pesquisador da Agroefetiva. O objetivo do caminhão é falar um pouco sobre boas práticas agrícolas, e eu gostaria, então, que o professor Mauro Rizardi nos apresentasse esse projeto e quais os objetivos, então, que esse caminhão que leva informação pelo país todo aí tem. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Acho que é uma oportunidade muito boa para a gente explicar um pouco o que é esse projeto. O grande objetivo desse projeto é levar informação ao produtor. É que nós tenhamos a possibilidade de levar para ele aqueles conceitos das boas práticas agrícolas associadas a alguns tripés importantes. Então, nesse caminhão, a gente aborda a parte de manejo integrado de plantas daninhas, no enfoque de manejo de resistência, manejo integrado de pragas também, dentro desse enfoque de manejo de resistência, manejo de doenças e a parte de tecnologia de aplicação. Então, esses pilares, em cada um desses pilares são trabalhados aspectos relacionados às boas práticas agrícolas para que o produtor possa tirar o máximo produto e proteger também essas novas tecnologias e tirar o máximo dessas tecnologias que já estão no mercado e outras que poderão surgir. O objetivo dele também, nesse processo todo de levar a informação e o procedimento que a gente adota, ele começou a ser trabalhado no ano de 2017, começou a circular em diferentes municípios do Brasil inicialmente. Em 2018, nós incorporamos mais o Paraguai também como local para levar essas informações. E agora, em 2019, nós estamos iniciando, justamente aqui na feira, né, a etapa desse ano de levar essa informação. Então, nesse espaço, nós temos um local onde a gente trabalha a integração entre teoria, prática e algo mais lúdico, algo mais de diversão, jogos. Então, a gente trabalha inicialmente mostrando os principais problemas, a gente vem trabalhando algumas soluções para esses problemas, né, e também integrando bastante através desses jogos interativos com os produtores. Bem, para nós, então, iniciarmos aqui, o objetivo é a gente falar um pouco da área de cada um aqui de atuação e como é explorado dentro do caminhão essas questões. Vamos começar, então, com a Simone, ela que é entomologista da Unesp, como eu falei antes. Simone, qual o objetivo, então, de abordar pragas e quais os principais fatores, então, que influenciam nas boas práticas agrícolas, né, relacionadas, então, ao manejo de pragas? Bom, boa tarde a todos. Quando a gente fala em manejo integrado de pragas, existe um desafio muito grande nos dias de hoje. A gente está lidando não só com as pragas que o agricultor está acostumado a lidar, a gente está diante de um problema chamado resistência de insetos. Então, a gente está com pragas que já são resistentes às ferramentas de controle que o agricultor tem disponível. O agricultor tem uma gama de inseticidas super eficientes, mas nossas pragas já estão resistentes a esses inseticidas. A gente tem tecnologias, plantas transgênicas com resistência a insetos, e a gente já tem populações de insetos resistentes. Então, o desafio é muito maior nesse sentido. E, para se manejar pragas com resistência, a gente precisa trabalhar de uma forma integrada com outras ferramentas. A gente não pode só utilizar um inseticida, só utilizar de uma planta transgênica, porque ela sozinha ela não vai conseguir manejar a sua população de pragas. A gente precisa de outras ferramentas, ferramentas culturais, outras estratégias, um manejo de plantas daninhas que vai influenciar, uma tecnologia de aplicação bem feita que vai influenciar no manejo de pragas. Então, é tudo muito correlacionado com boas práticas agrícolas.
E um outro fator importante dentro desse manejo integrado, que é a correta identificação, o correto monitoramento dessa população de pragas. Começou-se a adotar estratégias calendarizadas para controle de insetos que não têm funcionado mais. Então, o agricultor ele precisa se aprofundar em conhecimento em relação às pragas que ele tem na área, em como essas pragas, qual a dinâmica desses insetos na lavoura, o momento de chegada, para ele conseguir tomar decisões mais assertivas de como utilizar essas ferramentas que ele tem. Com relação, então, à questão das resistências, qual é o papel, então, do manejo do produtor lá para evitar que tecnologias sejam desperdiçadas, desperdiçando tecnologias acaba aumentando o custo também do produtor, né? Porque vão ter que surgir novos eventos para lidar com pragas resistentes, enfim. O que o produtor pode fazer e como o caminhão contribui nesse sentido, então, para levar informação até esse produtor, ou ao consultor, ou quem tem o contato direto com o produtor, né? Sim, o manejo da resistência, quando você fala de resistência a inseticidas, o único jeito é rotacionar mecanismos de ação. Você tem ali, nas suas janelas de aplicação, você tem que colocar, posicionar as moléculas de controle, os inseticidas, de uma forma que você não utilize o mesmo em diferentes gerações dos seus insetos. Então, se você utilizou o inseticida X, não importa qual, na próxima geração do inseto, na sua próxima janela de aplicação, você não pode utilizar o mesmo inseticida. Você tem que, digamos que, dar um tempo, uma guardada nesse produto, utilizar uma outra molécula. Então, o único jeito de você manejar resistência nesse sentido seria rotacionando. A forma mais eficiente, né? Em relação a uma planta transgênica, você precisa ter refúgio. O refúgio hoje é essencial quando a gente fala em cultivo de plantas BT. O que é o refúgio? É uma área direcionada ao plantio daquela mesma planta, só que convencional, sem a tecnologia BT, sem a transgenia, que aí você vai fornecer insetos que estão se alimentando, que não tem a proteína BT. Então, você precisa desse refúgio para você manter a sua população, digamos que suscetível a essa tecnologia. Bem, professor Mauro, o que muda com relação ao que a Simone falou, ou o que é coincidente, o que tem semelhança, o que ela falou com relação ao manejo de pragas? A gente vê aí, ontem, acho que foi essa semana, começo da semana, eu tive ali na região de Soledade, no Rio Grande do Sul, lá, e é impressionante a quantidade de capim rabo de burro que tem naquela região. Assim, eu fiquei apavorado enfim, o que a gente pode estar levando de informação então ao produtor para que ele possa manejar melhor e que a gente tenha, através de controle químico e de um sistema de produção, viabilizar melhor a produção. Bom, Leonardo, o princípio é o mesmo, exatamente o que foi colocado anteriormente para pragas. Nós temos que integrar práticas. Para plantas daninhas, a palavra-chave que a gente usa é diversidade. Nós temos que criar um ambiente diversificado na nossa propriedade, não é na nossa lavoura só. Na lavoura, como ao longo de um sistema. Então, se nós não trabalharmos de uma forma integrada, nós simplificamos demais essa exploração. E ao simplificarmos, vai cair no que a Simone colocou, da repetição do uso do mesmo ativo, do mesmo herbicida. Então, princípios importantes, além da rotação de mecanismos de ação, a gente trabalhar, e com a ideia de que herbicida não é solução para tudo, é uma ferramenta, nós temos que integrar outras ferramentas. Que ferramentas são essas? Ferramentas culturais, trabalhar muito bem hoje a questão das coberturas do solo, as proteções do solo. Nesse exemplo específico que você colocou, lá do Rio Grande do Sul, o problema daquela região e das regiões que está aparecendo essa espécie, o início dela se dá pelo mau uso do sistema.
Nos falta trabalhar o inverno, uma cobertura nesse período, ou uma outra cultura de exploração econômica. Se nós não explorarmos dessa forma, cada vez mais vai aumentar a população de plantas. Outro ponto importante é a gente saber identificar a planta daninha, a espécie daninha, e saber que qualquer planta que sobra na área vai se multiplicar. E rapidamente uma pequena população pode tomar uma população maior, uma abrangência maior de uma determinada região. Então, se nós não enfrentarmos os problemas realmente, não pensando numa estratégia simples de controle, mas integrando outros métodos, sejam culturais, colocar a cultura realmente numa condição favorável para a cultura se estabelecer, para ela diminuir a importância da planta daninha no sistema, nós vamos ter sérios problemas. Hoje, uma saída simples para pragas, simples no primeiro momento, né? Para pragas, para doenças e para plantas daninhas, seria a rotação de culturas. Né? Só principalmente para pragas e doenças, para plantas daninhas e doenças, rotação de culturas funciona muito bem. Só que quais são as alternativas que nós temos? Nós temos um país hoje que está basicamente soja sobre soja. Então é natural que nesse sistema simplista, sem a diversidade, cada vez vai aumentar os problemas. Então nós temos aqui cada vez mais educar ou nos educarmos para que nós possamos criar esse ambiente de diversidade. Esse é o grande objetivo do caminhão. É trabalhar com alternativas para que a gente possa criar um ambiente de diversidade no ambiente do produtor, no ambiente produtivo dele, né, numa sequência de culturas, numa rotação de culturas, integrando diferentes práticas. Professor, aqui pode ficar com o microfone, com certeza vai pegar aqui na minha fala. Subindo aqui então para a região do centro aqui, Mato Grosso, Goiás, o Paraná para cima, a gente já vê a introdução, o milho safrinha, por exemplo, né? E aí já existe uma rotação de culturas. Mesmo assim, tem um problema grande de pragas. Quais são essas pragas que mais interferem nessas regiões também? Na verdade, o milho safrinha ele não entra numa rotação, ele entra numa sucessão, porque todo ano é plantado soja e, na sequência, milho. Tá? Então, por exemplo, se eu usar soja para planta daninha, se eu usar soja e milho com a mesma tecnologia, a tendência é usar o mesmo herbicida. Então, por mais que eu esteja diversificando até certo ponto as culturas, eu posso usar a mesma estratégia de controle. Tá? Então, aí os problemas de plantas daninhas, eles são, talvez, as espécies um pouco diferentes, algumas que estão se espalhando, por exemplo, o amargoso, a buva, são problemas em Goiás e no Paraná. Como exemplo, ou seja, em diferentes estados, mas pegando com dois extremos. No Rio Grande do Sul, amargoso não, mas a buva é problema. Então, buva hoje é problema do Rio Grande do Sul até praticamente Brasília. Né? Só que com maior infestação numa região ou outra. Então, esses modelos nossos, soja, milho, pega centro-oeste, modelos do sul, eles são simplistas. Por quê? Porque todo ano vem o soja, todo ano o milho. E usa a mesma estratégia de controle. E naturalmente vai aumentar as infestações. Então, para essas regiões, o que a gente trabalha? A ideia de pensar no manejo dentro das plantas daninhas, dentro da cultura, e no pós-colheita. Ou seja, quando eu retiro a cultura, eu também tenho que fazer um manejo nessas áreas para que não haja sobra de plantas e que essas não produzam semente e que, por outro lado, não sejam também hospedeiras de pragas e doenças, que é o grande problema que nós temos hoje. Alisson, com relação à tecnologia de aplicação, então, gostaria de começar falando um pouco sobre o que é a tecnologia de aplicação. Olá, boa tarde. Bom, tecnologia de aplicação basicamente é o uso de conhecimentos científicos para a colocação correta do produto no alvo, né? Você buscar técnicas corretas, seja elas de equipamento, conhecimento das condições meteorológicas, do produto que está sendo aplicado, da mistura em tanque que é feita, para que o produto ele chegue de maneira correta no alvo, logicamente garantindo o efeito do produto e, consequentemente, também a segurança, a sustentabilidade na aplicação desses produtos. Basicamente, seria isso a tecnologia de aplicação. E nessa questão do manejo de pragas, uma maior efetividade dos produtos, como a tecnologia de aplicação pode contribuir, então? Perfeito. A tecnologia de aplicação tem um papel muito importante nisso. Porque quando é necessário o uso de produtos de defensivos agrícolas, que na verdade é uma alternativa, né, não é a única alternativa nesse manejo, né, como o professor e a Simone destacou bem, quando é de fato necessário o uso desses produtos, a tecnologia de aplicação vai garantir que a dose do produto chegue correta no alvo. Né? Então, aquilo que você está aplicando está atingindo
na dose correta e na forma correta. Então, por exemplo, tem produto que tem que ficar em uma determinada parte da planta para que ele tenha um efeito. E nem todos os produtos têm o alvo pode mudar de acordo com o produto. Então, a tecnologia de aplicação garante que o produto vai chegar no local certo e na dose correta. Para chegar no local certo, muitas vezes, por exemplo, no controle de doenças, você tem determinados momentos da cultura para se fazer a aplicação, né? Por exemplo, você não vai atingir o bacheiro depois, no estágio que já se fechou as linhas e tem maior dificuldade, né? Qual a importância, então, do momento da aplicação dentro da tecnologia de aplicação? Perfeito. É importante, né, você fazer as aplicações no estágio correto da cultura e, com certeza, conforme a cultura vai se desenvolvendo, por exemplo, uma soja, nos estágios que ela está mais desenvolvida, ela tem uma maior área foliar, né? Isso complica muito a penetração das gotas no bacheiro da cultura. Então, a aplicação fica um pouco mais complicada, mais difícil e demanda técnicas mais assertivas para que você consiga fazer uma aplicação que de fato traga o efeito desejado, né? Então você precisa de mais técnica para isso. Então é importante o manejo antecipado para que você não precise fazer aplicações emergenciais quando a cultura já está desenvolvida com uma grande área foliar, massa foliar que vai impedir a tua pulverização de atingir o bacheiro da cultura. Isso é muito importante. Depois eu quero te perguntar mas antes disso vou passar aqui para Simone. Simone, dentro de um panorama de Brasil, assim, tanto na cultura da soja quanto do milho, que são as duas principais culturas, quais foram os principais problemas esse ano de pragas que nós tivemos? Já tem alguns resultados que a gente pode avaliar? Sim, a gente tem alguns problemas. Para o milho, por exemplo, a lagarta do cartucho, que sempre foi a principal praga, ela volta a ter importância justamente por questões de resistência. A gente tem aí esses problemas de a grande maioria das plantas que a gente tem transgênicas já não é suficiente para reduzir essa população. A população resistente tem aumentado. Também no milho a gente tem problemas com a cigarrinha, que é transmissora de doenças. Então, é um problema acarretando o outro. A gente viu bastante isso. E o problema que a gente ainda não tem solução. Nenhum dos produtos disponíveis no mercado e com recomendação são eficientes. Então, a gente precisa de outras estratégias de manejo quando a gente fala nessa cigarrinha do milho. E quais são essas estratégias de manejo? Tem como ser um pouco específicas? Sim, quando a gente fala na cigarrinha no milho, para a gente entender, conseguir achar uma solução, a gente precisa buscar o porquê a gente está tendo esse problema. E o problema tem vindo justamente devido ao milho que vai ficando da safra anterior. O milho que a gente... mais uma ligação entre plantas em manejo de dessecação. O milho sobrevive, ele vai ficando, ele vai sendo hospedeiro da cigarrinha e da doença, do vírus da doença, então, que causa o enfesamento. Então, é um problema acarretando a outro. E hoje, para o agricultor conseguir manejar cigarrinha, ele tem que ter esse manejo de plantas daninhas bem feito, esse manejo de dessecação bem feito, para que você não tenha plantas remanescentes servindo de hospedeiro desse vírus, né? Você quebrar essa ponte verde para a praga, eliminar o hospedeiro da doença, tem sido a única solução. E na soja, o maior problema hoje tem sido justamente percevejo, inseto sugador, que era um inseto que, no passado, com o manejo de lagartas, com as várias vezes que o agricultor aplicava alguma estratégia de controle para manejar a lagarta, ele acabava reduzindo a população de percevejos. E hoje tem crescido o percevejo justamente depois do advento da soja com resistência a lagartas. Então, você reduz o número de aplicações, o número de estratégias disponíveis ali sendo feitas e aumenta o percevejo. E tem sido um desafio muito grande os produtos do mercado. Mais uma vez, não existe produto com mais de 80% de eficiência e você precisa de outras estratégias. A gente cai de novo no integrado. Você precisa
mais uma vez, essa dessecação antecipada. Você precisa monitorar em que momento essa população de percevejo está chegando na sua área. O percevejo, a gente sabe que ele consegue sobreviver o período de entre-safra inteiro. Então, essa questão, ele não precisa dessa ponte verde, ele está sobrevivendo ali. Então, qual é o segredo? É você identificar o momento de chegada, os primeiros insetos na lavoura e controlar. E qual é o melhor momento de começar a observar, de começar a fazer esse monitoramento? O monitoramento de pragas, eu sempre digo que ele deve ocorrer o ano inteiro. Até mesmo no período de entre-safra, quando a área está em pousio, o agricultor tem que estar olhando o que está sobrevivendo ali, o que ele tem. E antes do plantio, no momento de preparo, é essencial você verificar, fazer esse monitoramento de uma forma mais adequada, cobrir a área inteira com esse monitoramento para identificar quem é que sobreviveu nesse período de entre-safra, para você ver que problemas você pode ter ali a partir do plantio. E, por exemplo, no caso do percevejo, assim, depois da cultura implementada, a partir de quando eu preciso começar a monitorar ele? Desde o início ali, mas... Desde o início. O percevejo você tem que monitorar desde o início. Hoje, a gente já tem ferramentas para monitoramento, como, por exemplo, um feromônio atrativo, que você pode instalar armadilhas na lavoura e você consegue ver quando esse percevejo está vindo colonizar. Já que o adulto sobrevive à entre-safra inteira, você tem essas ferramentas que você vê os primeiros adultos, você vê o momento em que as fêmeas estão chegando para ovipositar na sua lavoura. A primeira fase do inseto, ela não vai causar nenhum dano. Ela chegando no começo ali, ela não vai causar dano à cultura. Por quê? Porque é uma praga da fase reprodutiva, mas ela vai ficar sobrevivendo ali, se alimentando de plantas daninhas, outras plantas que você tem ali, e se multiplicar e causar um dano quando você estiver na fase reprodutiva. Então, esse monitoramento tem que acontecer desde o início, e tendo a presença do percevejo, já deve-se iniciar a aplicação das primeiras estratégias de controle. Certo. Professor Mauro, gostaria que você falasse um pouco a respeito dos impactos das pragas na cultura, tanto da soja quanto a cultura do milho. Falando um pouco mais sobre questão econômica, assim, quanto nós perdemos. Eu sei que vocês têm alguns dados e divulgam isso, que é bem importante para o produtor também, e para quem nos assiste, ter noção do quão é impactante essas plantas daninhas na cultura econômica. Esse é um ponto que é importante. Claro que ele pode variar de situação para situação, mas se a gente pensar assim, se não fosse feito o controle de plantas daninhas, que é uma situação que não ocorre, a gente vai fazer algum tipo de controle. Se não controlássemos, a gente pode inviabilizar o sistema produtivo. Agora, o que mais nos preocupa não é esse dado. O que nos preocupa é a perda que ocorre mesmo fazendo o controle, que hoje é estimada em soja em torno de 20% a 30%. Ou seja, a planta daninha está causando redução em produtividade. Alguns exemplos pontuais. Buva, por exemplo. Uma planta de buva por metro quadrado, ela pode reduzir a produtividade de 4% a 12%. Ou seja, em média, 8% de perda de produtividade. Uma planta só por metro quadrado. É óbvio que nós não vamos ter em área total essa quantidade de plantas, mas nós temos áreas que, às vezes, se a gente percebe a presença de plantas até maiores que essa quantidade. Então, em geral, a gente pode estar perdendo até 8% da produção de buva, que não é das mais competitivas. Se eu pensar na principal espécie daninha hoje no Brasil, em termos de impacto e ocorrência, que é o amargoso, uma planta de buva por metro quadrado pode causar redução de 24% na produtividade. Desculpa, de amargoso. Reduzir 24% da produtividade. Então, isso é extremamente significativo. O próprio milho voluntário, que a gente tem vários trabalhos avaliando esse milho guacho que sobra na soja, ele tem um potencial competitivo tão grande quanto o amargoso. Então, para a gente ter uma ideia da importância de uma boa dessecação, de um bom manejo pré-semeadura, de um bom manejo plantaninha dentro da colheita cultura, para evitar essas perdas em produtividade. E a questão dos pré-emergentes, como eles entram nesse processo? Assim, qual a importância disso? E tem sido uma estratégia utilizada ou ainda precisa ser mais ampliada essa estratégia?
Se nós pegarmos os percentuais de uso dos pré-emergentes hoje, não chega a 30% dos produtores do Brasil. Tem algumas regiões que se usa mais, outras regiões se usa menos. Mas qual é a importância do pré-emergente? Primeiro, é uma possibilidade de eu tirar ou acrescentar mecanismos de ação que eu não tenho alternativas em pós-emergência, ou seja, me dá a possibilidade de diversificar a mecanização. E a segunda questão, que eu acho a principal, mas que o produtor não percebe, é justamente reduzir o efeito da mato-competição inicial, ou seja, o efeito daquela planilha na fase inicial de desenvolvimento. O agricultor tem por hábito se preocupar primeiro com pragas, doenças e por último com planta daninha. Essa é a visão deles. Pode perguntar para qualquer produtor, a resposta é sempre a mesma. A última que ele se preocupa é com planta daninha. Só que planta daninha, o dano que ele causa é já no início do desenvolvimento da cultura. Então, nas primeiras fases de desenvolvimento, pega soja aí com 2 trifólios, 3 trifólios, se eu não controlar a planta daninha, eu posso estar perdendo produtividade. Tá? Então, tem que controlar cedo. Uma possibilidade, que aí entra o pré-emergente, de eu não precisar fazer a aplicação tão cedo, ou seja, quando a soja está em fase tão inicial de desenvolvimento, é a aplicação de pré-emergentes. Os pré-emergentes, o que eles permitem? Permitem atrasar o fluxo de emergência da planta daninha na área. Então, com isso, ele pode fazer o controle em pós-emergência mais tardiamente, reduzindo, inclusive, o uso do herbicida pós-emergente, né, sem até a repetição do pós-emergente. Então, esse é o grande benefício do pré. Então, é uma das estratégias que a gente trabalha, inclusive aqui no caminhão, para fortalecer o aumento na utilização desses pré-emergentes como uma ferramenta para diminuir até e se proteger, impedir ou dificultar a seleção de plantas resistentes a herbicidas. Professor, qual a importância desses eventos biotecnológicos que estão surgindo aí, como, por exemplo, o Enlist, enfim, que é o da Corteva, tem o Xtend também, tem alguns outros, a BASF também tem, comprou da Bayer, um outro evento também. Qual a importância que isso tem daqui para frente, então, nesse manejo das plantas daninhas? Eu acho fundamental ter essas alternativas. Eu diria assim, nenhum desses eventos serão solução para o produtor. Se o produtor pensar que qualquer um deles vai solucionar o seu problema, está enganado. Nós temos que ver eles como ferramentas importantes, extremamente importantes no sistema. Então, vamos pegar o exemplo da questão anterior, lá que você colocou do sistema do Centro-Oeste, por exemplo. Eu tenho soja e milho. Então, eu posso ter soja RR e milho RR hoje. Né? Ao longo do tempo, eu posso ter, ao longo dessas alternativas, eu posso ter parte da minha área que seja uma soja Enlist. Posso ter parte da soja que seja da minha área, que seja soja Xtend. Posso ter outra parte que seja soja LL. E posso ter um milho que seja uma tecnologia diferente daquela tecnologia que eu uso na soja. Ou, de repente, que seja uma mesma tecnologia, mas que no ano seguinte, que eu for plantar soja, eu consiga controlar aquele milho voluntário com o mesmo herbicida que eu controlo a planta daninha dentro da soja. Então, esses cenários de novas tecnologias, ele vai me permitir eu planejar a minha área de uma maneira diferente. E vai me auxiliar muito no controle de plantas daninhas em pós-emergência. E aí, principalmente com essas tecnologias, principalmente folhas largas, por exemplo, o buva. Algum escape que sobre de plantas, eu posso corrigir eles dentro da cultura, que hoje eu não consigo. Então, isso vai me permitir dar uma flexibilidade maior no controle de plantas daninhas, mas vai necessitar, acima de tudo, conhecimento e planejamento do produtor aonde usar e como usar essas tecnologias. Certo. Então, eu gostaria de aproveitar esse gancho e falar um pouco com o Alisson, né? A gente hoje já tem alguns problemas de deriva que acabam impactando em outras culturas ou em algumas outras questões, né? Quando nós tivermos essas tecnologias uma lado a lado, daqui a pouco eu faço uma aplicação aqui, eu posso acabar com a lavoura do vizinho, né? Então, o que precisa fazer com relação à tecnologia da aplicação para que a gente reduza já esses problemas que nós estamos tendo hoje e para que e se preparar também para ali na frente a gente não ter problemas maiores ainda do que a gente vem acontecendo hoje. Certo, realmente é muito importante isso. A nossa recomendação para o produtor é sempre que ele personalize a tecnologia de aplicação dele. Ele não deve adotar uma técnica de aplicação para todas as situações. E agora com esses eventos que a gente vai ter de culturas resistentes a diferentes herbicidas, o professor Mauro citou bem,
Você pode, na mesma área, né, em talhões diferentes, você ter duas cultivares com resistências diferentes, né, a herbicidas. Então é importante que ele use técnicas que reduzam deriva, né, as TRDs que nós chamamos, né. Então, por exemplo, né, o uso de pontas de indução de ar, no caso de aplicação de herbicidas, herbicidas sistêmicos, isso é muito interessante, porque a ponta de indução de ar ela gera uma gota um pouco maior, uma gota grossa, muitas vezes extremamente grossa, ultra grossa. Isso não impede o efeito do produto, porque é um produto sistêmico, você não precisa de um nível de cobertura tão grande para que ele faça efeito, né? Você tendo uma cobertura razoável, isso é o suficiente para o produto ter o efeito, então permite você usar essas pontas que geram gotas maiores, o que traz de vantagem é uma redução bastante significativa no problema de deriva. Logicamente que o agricultor não pode jogar toda a responsabilidade da redução de deriva, né, que é a perda que ele pode ter do produto para horas vizinhas, todas na ponta de pulverização. É importante que ele observe também as condições meteorológicas, então a aplicação tem que ser muito mais criteriosa, muito mais técnica em relação a condições meteorológicas, obedecer às condições meteorológicas mais favoráveis para fazer uma aplicação. O produto que ele vai estar trabalhando também é muito importante, buscar formulações que reduzam deriva, misturas em tanque que não sejam tão impactantes nessa questão da deriva, né? Então sempre buscar qualquer técnica que venha agregar para reduzir deriva, né? Então, momento da aplicação, questões operacionais, por exemplo, pressão de trabalho, altura da barra, quanto maior a altura da barra, pior para a deriva, né? Porque a gota, no momento que ela sai da ponta de pulverização, até ela atingir o alvo, a distância vai ser maior. Então, se o produtor consegue trabalhar com uma barra um pouco mais baixa, logicamente obedecendo a recomendação do fabricante da ponta de pulverização para abaixar essa altura da barra, isso ajuda bastante na redução do problema de deriva, né? Velocidade de trabalho é um outro ponto muito importante. Muitas vezes o agricultor ele tem uma necessidade de realizar a operação mais rápido, mas ele esquece da qualidade. E quanto maior a velocidade do pulverizador, maior a chance de você ter uma oscilação da barra de pulverização. Então, quanto mais a barra de pulverização balança, maior é a desuniformidade do produto aplicado. E principalmente no momento que a barra levanta, né, nesse balançar da barra, ela expõe mais essa pulverização às condições adversas, né? Então você tem uma chance maior de ter deriva. Então você veja que são vários fatores que o agricultor pode estar interagindo para reduzir esse problema de deriva, né? Então, para resumir, né, então, uso de ponta de pulverização correta, observar as condições meteorológicas adequadas, observar as condições operacionais, então pressão de trabalho, velocidade de trabalho, altura de barra, tudo isso, com certeza, se ele observar isso, ele vai reduzir bastante o problema de deriva. Aqui no caminhão, de uma forma lúdica, vocês conseguem trabalhar isso, né? Então, o caminhão vai circular pelo país aí durante esse ano. O que o agricultor, o consultor, o técnico vai encontrar aqui com relação à tecnologia de aplicação? Perfeito. Além da gente aprofundar em todos esses pontos que eu falei para você, que estão ligados à tecnologia de aplicação, a gente faz algumas demonstrações. Então, a gente consegue, por exemplo, demonstrar para o agricultor as diferenças entre pontas de pulverização que tem no mercado, onde que ele adequa cada ponta de pulverização dessa, sempre pensando que a aplicação ela deve ser personalizada de acordo com cada situação. Não existe uma técnica que vai ser ideal para todas as situações, né? Então a gente mostra isso em relação às pontas de pulverização, fazendo tanto a demonstração da peça da ponta de pulverização, ela funcionando, a gente consegue observar algumas características dela funcionando, a gente faz algumas simulações, por exemplo, o uso do simulador de deriva, onde a gente consegue verificar a diferença de cada ponta de pulverização em relação à deriva, né? E, logicamente, aprofundando em cada um desses assuntos, além das pontas de pulverização, né, no nosso bate-papo que a gente faz com os produtores e os participantes aí dentro do projeto da Expedição da Agricultura para a Vida. Então, eu gostaria, então, para finalizar nosso bate-papo aqui, que a Simone fizesse, então, algumas conclusões aí para nós finalizar, então. Sim, então, como vocês viram, são vários assuntos, vários temas, mas que estão todos, de alguma forma, interligados. Para o manejo de pragas eficiente, é necessário um manejo de plantas daninhas, você precisa da tecnologia de aplicação. Para manejo de plantas daninhas, você vai precisar
de uma tecnologia de aplicação também. Então, é tudo muito interdisciplinar. O agricultor não pode tratar o manejo de pragas, o manejo de doenças de forma isolada, não pode tratar o manejo de plantas daninhas de uma forma isolada. Você precisa de todas essas tecnologias. Então, por isso, esse caminhão ele vai ao agricultor, a Expedição da Agricultura para a Vida, ela vai mostrando como essas boas práticas estão interligadas e como não só um produto bom vai ajudá-lo. O conhecimento é muito importante nesse cenário. E é o que a gente quer levar aí para o Brasil com essa expedição. Professor Mauro, então, gostaria que você também concluísse e fizesse alguma observação para a gente finalizar a nossa conversa aí. Acho que a Simone colocou uma questão, eu vou usar a palavra conhecimento. O grande objetivo nosso é levar conhecimento para o produtor. É auxiliar ele na tomada de decisão. Então, acho que o grande mérito desse projeto, dessa Expedição da Agricultura para a Vida, é justamente nesses 3 anos que a gente vem participando aí, de interagir com o produtor e de passar esse tipo de informação, da construção do conhecimento, de uma forma lúdica, claro, mas também de uma forma bem interativa com ele. Eu não coloquei bem no início, mas nós temos um espaço para cerca de 20 pessoas. Então, é um treinamento que a gente realmente olho no olho com o produtor e que vê a demanda dele, sente a demanda dele e consegue passar esse tipo de informação. Então, nosso objetivo nesse ano é continuar esse projeto aí. Nós temos em torno de 23 municípios que a gente pretende levar essa informação. E em relação especificamente à planta daninha, eu acho que é fundamental a gente não simplificar o sistema, achar que é simplesmente comprar um produto e aplicar o produto e solucionar o problema. Nós temos uma série de outros conhecimentos que a gente tem que agregar dentro do sistema. E esse é o nosso objetivo aqui com esse projeto. Certo, então. Agradeço a presença aí de todos por estarem disponibilizando esse espaço para nós discutir, informar também a nossa audiência, levar mais informação qualificada a eles. Nós nos comprometemos aí de divulgar as datas, então, nas nossas redes sociais, no nosso portal também, na nossa revista impressa, o calendário de onde vai estar o caminhão durante esse ano, aí, desses 23 municípios, os locais e as datas, para que o pessoal possa ir conhecer e aproveitar todo esse espaço aqui de conhecimento, né, professor? Boa tarde a todos, então, muito obrigado. Nós vamos voltar com mais informações aqui da TecnoShow comigo e até logo mais, então.